Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso Projeto Live, que na tarde de hoje recebe com muita honra o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. O professor Álvaro é graduado, mestre e doutor pela PUC São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é graduado em Filosofia pela USP, professor concursado pela PUC São Paulo para a graduação e para o PPGD, é professor do meu curso, no segmento da UAB, e membro do Instituto Euro-Americano de Direito Constitucional. Uma honra receber essa autoridade que hoje vai nos falar um pouco sobre os caminhos da docência, né? Com destaque para a sua atuação, a sua titulação. Mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência. Sempre entregando aqueles 2 minutos para que vocês ingressem aqui na live e aí a gente consegue receber com muito carinho, com casa cheia, o convidado de hoje. Vamos lá? Oh, meu amigo! Cá estamos. Que alegria poder recebê-lo aqui no Projeto Live, viu? Muito feliz. Muito feliz também, Marcelo. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, dentro do possível, tudo bem. Eu vou fixar aqui como tema da nossa live o Uhum. caminho da docência. O legal do começo da live, que também para o pessoal poder chegar, é quase como um telefonema, né? Como estão as coisas, como é que as coisas estão andando. É O pessoal verdade, é aí, o verdade. pessoal aí em Salvador. Você está em Salvador mesmo? Estou em Salvador. E como é que está o pessoal aí? Está se comportando? Já está abrindo tudo? Como é Um que... pequeno, nada, o comércio permanece fechado, houve um pequeno deslize aqui da população, porque há 2 dias aproximadamente houve aglomeração ali pelo trecho Barra-Undina. Sei que você já ouviu falar, né, desse trecho. Uhum. E aí as ruas, a rua naquele segmento ali acabou fechada, mas dentro do possível a gente segue bem, né? Por enquanto, sem risco de superlotação e penso que com uma adesão até um pouco acima da média, né, do pessoal em casa fazendo isolamento social. Meu amigo, você seguramente já acompanhou outras edições, mas há sempre alguém que está ingressando pela primeira vez, então me permita dizer que essa transmissão ela é conduzida no formato de entrevista, para que eu possa lhe franquear a palavra por mais tempo. Eu farei aqui 5, 6 provocações só para a gente conduzir o raciocínio, mas você é a estrela da live, né? Uma estrela maior. É uma honra recebê-lo. Esse projeto, como eu sempre digo, só se realiza pela generosidade dos amigos. E esse é um projeto que visa levar uma crítica atualizada, mas de maneira mais leve, descontraída para todo mundo que segue em casa, em isolamento. Assim, a gente consegue colaborar não só para informar, mas para distrair um pouquinho, para manter os nossos alunos, que são muitos por esse Brasil afora aí, focados, né, na busca dos seus sonhos, dos seus ideais. E eu achei o tema que a gente ajustou fantástico, não só para os alunos que na graduação às vezes já despertam para a docência, mas também para os pesquisadores. E aí eu já queria lhe fazer uma primeira provocação. Queria saber de você se o mestrado, o doutorado, né, o pós-doutorado ou até mesmo a livre docência, se esse é o caminho natural, né, da docência e da pesquisa. E queria que ao longo da live você também nos desse um pouco da sua experiência, né? Relatasse um pouco disso para a gente aprender contigo. Maravilha. Bom, então, agora sim, de maneira oficial, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender aí do fuso horário, da onde as pessoas nos acompanham, a todos e a todas. É um prazer muito grande poder compartilhar a tela com o meu amigo, professor Marcelo. Eu penso que esse é o maior título que a gente pode carregar quando somos docentes, que é a amizade e é a forma que nós temos também de encontrar pessoas que são companheiras de ideias, companheiras de pensamentos, companheiras de ensino e transformação. Então, aqui minha saudação inicial de poder falar com todos e com todas que estão nesse canal franqueado e interdisciplinar, tanto o meu canal como o canal do professor Marcelo. Em segundo, e preliminarmente também, penso muito importante, fazer uma advertência que é bem importante, né? Eu tive condições de poder
estudar. Isso numa época em que o Brasil ainda não tinha uma janela de oportunidades para o estudo, e tive um pai que me ajudou muito. A minha formação, ela vem da minha educação, naturalmente, e eu tenho duas histórias que se encontram. A história do meu pai, que nasceu em berço de ouro, e a história da minha mãe, que nasceu em berço de palha. Meu pai, ele foi filho do Procurador-Geral de Justiça aqui do estado de São Paulo e da delegada estadual de ensino, numa época em que professor e promotor de justiça ganhavam o mesmo salário. Dá para imaginar que eles tinham uma condição financeira muito boa, educaram 4 filhos, meu pai estudou nas melhores escolas de São Paulo e estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no Direito da USP. Portanto, meu pai teve condições plenas e absolutas de estudo. Minha mãe não teve tanta sorte. Ela era filha de um sapateiro e de uma lavadeira. Esse sapateiro, que era o meu avô, ele veio do Mato Grosso a São Paulo fazendo a estrada, como peão. Veja só, fazendo mesmo a estrada, mão na massa. Caiu um barranco na perna dele e aos 18 anos ele amputou a perna. Esse índio conheceu uma italiana, que veio no barquinho do Terra Nostra para trabalhar em regime de semi-escravidão, e tiveram minha mãe. Minha mãe é uma mistura de índio com italiano, e eu costumo dizer, imagina só o que seria a mistura de um índio com italiano. Nasceu uma Miss. Minha mãe foi Miss. Minha mãe, ela era morena, de olho esverdeado, uma mulher linda. Da onde as pessoas concluem que a minha genética é do meu pai, né? Claro, já fico olhando, mas então cadê essa parte? Eu acho que é só a cara de índio mesmo, que é esse seu lado indígena que você tem, mas o resto... Mas brincadeiras à parte, assim, minha mãe, ao se casar com meu pai, ela acessou uma série de privilégios, eu diria. E o meu pai me deu uma série de privilégios. Nós montamos o nosso espaço aqui da live para falar com os alunos, pensamos em cada detalhe. Então, se você verificar, aqui tem uma obra muito famosa, aqui tem uma máquina de escrever de 1934, eu tenho um monte de livro, ainda gero até o imaginário quantos livros ele tem, que livros ele leu, estudou, o que fez. Mas tudo isso só foi possível porque eu tive do meu pai essa possibilidade. Claro que também não é possível desmerecer todo o empenho de estudo por conta do privilégio, mas é importante observar esse privilégio, e por isso, inclusive, que eu me empenho ao máximo de ajudar a todas as pessoas, claro, as privilegiadas e as não privilegiadas, mas aqueles que não têm privilégios e que buscam estudar, para mim, é o caminho aí que eu tenho sempre de coração aberto poder ajudá-las. Bom, eu faço essa introdução para poder falar sobre a docência. E eu me encontro professor, sou professor, eu não faço isso por improviso, eu não faço isso para complementar renda, eu faço isso porque eu acredito. Acredito como ser professor, acredito na docência e penso que a docência no ensino superior, e isso também é uma questão importante, porque você pode se ver docente em várias frentes. Um pouco da minha formação, eu fiz a graduação em Direito e fiz a graduação em Filosofia também. Filosofia pura. Essa graduação da filosofia pura me transformou em bacharel em filosofia. Mas há dentro da graduação a possibilidade da licenciatura. E eu iniciei os estudos da licenciatura, e a licenciatura consiste no quê? Na possibilidade de você ensinar alunos no ensino médio, no ensino fundamental. O que te revela, professor? Um professor que vai ensinar aqueles jovens que estão num momento da vida com que idade? Veja só, né? São jovens de 14 anos, 15 anos. Eles imitam, repetem, falta reflexão muitas vezes, e é o momento de você atuar e educar com essas pessoas. Há também o ensino superior. E aí é onde eu tenho já alguns anos de experiência e de estrada. Eu diria que eu já tenho 15 anos ensinando já em faculdades, e mirei isso. Eu fiz a graduação de Direito e Filosofia simultaneamente e ingressei direto no mestrado. Ao ingressar no mestrado, muitos falam assim, mas não tem que fazer uma pós-graduação lato sensu, algo no sentido? Muitos dizem isso. E eu também penso que faz sentido isso. Mas como minha área no campo do direito é a filosofia do direito, são poucas as pós-graduações lato sensu
que são abertas nessa área de propedêutica. E aqui eu falo, Marcelo foi orientando do Lênio, e, enfim, ele é um processualista que traiu a filosofia ou um filósofo que traiu o processo. A gente não sabe ao certo o que Eu aconteceu. já ouvi isso. E a gente pode escrever aí um tratado, não é mesmo? Da filosofia e seus dois maridos, o direito e o processo, ou o processo e seus dois maridos, brincando de varar, né? Mas o que acontece é o seguinte, o que o mestrado, então, pode fazer? O pós-graduação lato sensu pode ser o primeiro passo para muitos. Eu vou fazer um estudo em processo civil, quero ensinar processo penal, penal, administrativo, constitucional, matérias propedêuticas. Faça uma pós-graduação lato sensu. Aí eu recomendo. É importantíssimo exatamente por quê? Porque é o momento de você consolidar, amadurecer, começar a debater com pessoas que não estão mais no espaço da graduação para ter um ponto de encontro, revisar aquilo que você já conhece e problematizar com o seu professor expositor. Portanto, a pós-graduação ela é de suma importância. Meu amigo, vou pedir licença a você, porque reza a lenda que você está de chá, né? Eu estou de chazinho aqui, ó. Não dá para... Você está de vinho, né? Saúde. Saúde. O bom vinho é para acompanhar. O bom vinho é para acompanhar essa obra-prima. Pô, que maravilha. Ó. Esse, ó, ele aí, o erro de Kelsen, grande. Fantástico, fantástico. Então, vamos falar sobre ele aqui ao longo da live. Vamos, com certeza, com certeza. Então, assim, a pós-graduação, eu penso que lato sensu, ela é realmente algo a se pensar para quem é da área propedêutica. Quem não é da área propedêutica, não é da área dogmática, é da área propedêutica, vá direto para o mestrado, não deixa de ser uma alternativa. Eu me recordo, e venho fazendo agora, a releitura de clássicos da filosofia. Então, eu estou relendo Platão. Estou relendo. E ao reler Platão, eu vejo uma maturidade que eu tenho hoje que eu não tinha com 20 e poucos anos. Exato. Mas tem um detalhe, é preciso começar. Em Cartas a Menequeu, existe uma frase que diz o seguinte: quem diz que é cedo demais para começar a filosofar ou tarde demais para começar a filosofar, dirá que é cedo demais ou tarde demais para ser feliz. Portanto, é importantíssimo estudar. Importantíssimo estudar. Estudar filosofia, então, sem sombra de dúvida. Estudar no mestrado, mais ainda. E o mestrado tem esse elemento que eu considero muito importante, que é despertar a reflexão. O caminho para o professor, para ser um mestre, é o mestrado. E há uma história, essa história eu aprendi com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que explica a nós o que é o mestrado e o doutorado no Brasil. O Brasil, ele copiou a tradição europeia do doutoramento. E as pessoas eram chamadas de doutores por algumas profissões. Médico, advogado, eram chamadas de doutores. E essa tradição é europeia do doutorado. O Brasil dá uma olhadinha para os Estados Unidos e vê eles fazendo o tal do master. E eles olham para um e para o outro e falam assim, pronto, achamos a fórmula. Vamos preparar os masters e os doctors, os mestres e os doutores. E o Brasil, como sempre, que tem o poder moderador, o federalismo às avessas e toda a nossa história bagunçada, bagunçou isso e falou, olha, vamos criar 2 degrauzinhos aqui. Um é o mestrado, o outro é o doutorado. Pronto. Um é o mestrado, o outro é o doutorado. E a gente aderiu a isso. E criamos que conceito? Para ser professor tem que ser mestre. Para ser pesquisador tem que ser doutor. Então, aquele que objetiva, quero ser professor, quero dar aula, ter uma turma numa graduação, uma turma bacana, uma turma preparada, pegar meus alunos e seguir com eles. É o professor, é aquele que encanta, é aquele que ensina, é aquele que os alunos adoram. E aí você vai construir uma dissertação. Mostrar que consegue organizar o seu pensamento de maneira estruturada, pesquisando. O pós-graduação lato sensu é outra coisa. Você vai fazer um trabalho de conclusão, um artigo, pronto. Já o mestrado, não. O mestrado você vai escrever mostrando que sabe pesquisar. Mostrando que sabe buscar nas obras.
pesquisa como professor. Pesquisa como professor. E aí você apresenta uma dissertação. Vou dissertar sobre um tema. E aí você vai para uma banca com 3 doutores que vão lhe avaliar. Pronto. Você é professor. Você é mestre. Agora, você pode ambicionar algo a mais. Você pode ambicionar pesquisar e ser pesquisador. Você pode ambicionar propor algo novo. Você pode ambicionar ser citado pelos mestres, citado pelos professores. De que maneira? Nos trabalhos deles, nas pesquisas deles. Mas para isso você tem que oferecer algo novo. É nesse momento que há a distinção da dissertação para a tese. O mestrado você faz uma dissertação. O doutorado você faz uma tese. A tese de doutorado, a tese de doutoramento nada mais é do que isso. A mudança do mestrado para a mudança de uma dissertação para uma tese, do mestrado para o doutorado. Uhum. Essa tese, você como pesquisador, você como professor já preparado, vai mostrar que consegue ter uma ideia inédita, seja no caminho, seja no objeto final. Às vezes existe uma conclusão que todo mundo dá, mas o caminho que você faz é diferente. Pronto, é uma tese. Ou você vai seguindo um caminho que todo mundo segue, mas no final você fala, ó, cheguei em algo novo. É uma tese. Essa sua tese vira um ponto de referência para quem pesquisa. Pesquisa para dissertar ou pesquisa para estruturar uma nova ideia. E nesse momento, como doutor em direito, você se lança como pesquisador, como referência em uma ideia. Em uma ideia. E isso vai viabilizar você. Eu me recordo, eu já tive a possibilidade, eu contabilizava. Eu já fiz mais de 200 bancas de mestrado, doutorado, qualificação de mestrado, doutorado, mais de 200. É um número expressivo, né? É, um número bem expressivo. E nessas bancas, quando eu fiz uma delas, com o professor Vilis Santiago Guerra e com o professor Marcelo Neves, o Vilis, ao final da banca de doutorado de um candidato, era o professor Tércio Marcelo Neves, o Bucô, o Vilis e eu. Uma banca fantástica, formidável. Quando termina, ele chega para o candidato e fala, vem aqui me dá um abraço. Agora você tem porte de arma. Você tem liberdade para matar. Olhei aquilo. É claro, a partir de agora ele pode vir para o outro lado. Ele pode ser um arguidor. Então, assim, o mestrado te dá a responsabilidade e a possibilidade de você entrar em sala de aula. Ah, mas dá para eu dar aula sem mestrado? Dá. Mas o mestrado vai te consolidar como professor. O doutorado te coloca na possibilidade de estar do outro lado arguindo as pessoas. Então, olha a importância do doutorado. E também viabiliza a possibilidade de você ensinar mestrandos e doutorandos. Se você ambiciona, além da graduação como professor, pensa no doutorado. Porque aí você pode se vincular num programa de pós-graduação, um PPDG, e ensinar nesses programas. Eu, na minha carreira, na minha história, Marcelo, e hoje, como eu encaro como uma entrevista, eu me sinto um pouco à vontade de contar isso, porque às vezes parece que você está colocando muita coisa e fica arrogante, soa mal. Mas eu fui um dos professores mais novos a ingressar no PPDG da PUC, no programa de pós-graduação da PUC. Eu ingressei com 32 anos de idade, titulei livre docente aos 37, hoje eu tenho 40. Aos 38 anos, 37 anos, isso, eu fui a Brasília como um dos 20 avaliadores dos programas de mestrado e doutorado do Brasil. Então, eu fui selecionado como um professor de um programa de mestrado e doutorado para avaliar os meus colegas, os meus pares em Brasília, em nome da CAPES. Foi algo assim muito, muito honroso para mim. E lá eu aprendi muito. Lá eu aprendi muito. Inclusive, o Lênio era um desses professores que fazia parte dessa comissão de avaliadores. E lá eu aprendi muito. Aprendi muito também o como pensar
em ajudar os colegas dos programas de pós-graduação a melhorar cada vez mais a forma de ensinar. Então, mestrado e doutorado é importantíssimo. Quero ser professor de graduação, mestrado. Quero passar para o outro lado do balcão, quero arguir, vá para o doutorado, meu amigo, porque aí tu vai ter porte de arma. Tu tem liberdade para matar. Eu brinco liberdade para matar, mas eu não tenho um perfil também, quando falo em banca, daquele sujeito que chega arrancando o couro do candidato, que também, a meu juízo, não é um perfil... Bom, não é condizente com o meu perfil. Eu não acho legal o sujeito que vai, fica batendo, isso aqui não se sustenta, essa tese. Eu penso que passou a fase desse momento, né, de agredir o candidato. Ele já está numa posição de fragilidade e você quer fragilizá-lo mais ainda. Eu tenho isso, reputo isso como muito, muito perigoso. Enfim, de mestrado e doutorado. Dentro e fora da banca, você desmerecer ou agir de forma abrupta e rude com quem já se apresenta numa condição de fragilidade é absolutamente condenável e desnecessário, sobretudo para aquele que se pressupõe professor e quer ensinar o caminho. Você está coberto de razão. Amigo, eu vou me permitir aqui, já que nós somos amigos, e, enfim, e a gente sempre lidou, inclusive dessas questões acadêmicas, com mais leveza e informalidade, eu queria fazer um bate-bola contigo para que você pudesse nos falar um pouco da sua experiência no mestrado, no doutorado, mas que ao mesmo tempo também você já nos desse uma leve ideia do que é que você produziu na Livre Docência com esse livro aqui que eu já mostrei para quem chegou depois. Ó, tá vendo? O Erro de Kelsey, que está inclusive em promoção no site da Editora Gen. Está por 58. 57 é alguma coisa. R$40. E agora eu vi que a Magalu também está com promoção. Eu vi, você postou. Essa daí é arretada. Eu falei que eu vou escrever agora o livro Acerto da Magalu. Tem o Erro de Kelsey e o Acerto da Magalu. Eu brinco com ela. Eu já, enfim, assim que o livro chegou, comecei a estudá-lo e já fica aqui a minha recomendação aos meus alunos e seguidores. O livro é fantástico. Você escreve com uma leveza, com uma didática que é para poucos, honestamente. Eu já li muito, você também, então o elogio não é por qualquer convenção, não. É merecido, sincero, franco, como tem que ser. O livro é fantástico. E o que eu vejo, inclusive desde o prefácio, que o mundo grego acompanha as suas reflexões acadêmicas, né, registradas desde o mestrado. E alguns detalhes que eu já, inclusive, destaquei para no futuro fazer a devida citação, que eu achei super interessantes e queria aproveitar a ocasião para você dividir isso com os nossos alunos. Uma delas, quando você trata do mundo grego, que acompanha suas reflexões, é de que o mundo grego é o mundo da polis. E aí você faz uma consideração para dizer que a polis democrática ateniense nos traz a ideia da isonomia. E aí você diz o seguinte: a isonomia é um atributo da cidade, não é algo íncito ao homem. É um atributo da cidade que é assegurado pela cidadania e que, de certa forma, compensa as desigualdades fáticas. Há uma citação da Hannah Arendt, inclusive, dizendo, né, que o que a gente costumou acunhar como democracia representa exatamente o grupo que, nessa época, era contra a isonomia e queria o governo da maioria. E aí eu digo, caramba, como é importante o contexto da informação e da reflexão. Então, você já começa por aí. Eu queria que você, feito esse introito, queria que você me falasse um pouquinho, na construção desse livro, a sua preocupação em contextualizar, né, as informações para apresentar, né, didaticamente ao seu leitor, desde a ideia lá de isonomia, e você vai passar por Platão, vai passar pela justiça em Platão no seu mestrado, a necessidade da coercibilidade do diálogo das leis, você vai passar por isso aí o resto da sua vida. Mas vamos começar por essa construção, por esse contexto histórico, que eu achei fenomenal. Bom, eu acho que eu preciso voltar para o meu mestrado para chegar no doutorado e aí entender o porquê que foi produzida essa livre docência. Quando eu me formei, eu no 5º ano ia clandestinamente às aulas do mestrado na pós-graduação. Eu assistia às aulas do mestrado de maneira clandestina e
eu nunca menti, mas também eu nunca fui tão claro quando perguntavam. E você, Álvaro? Eu falava assim, eu sou aqui da faculdade. Eu era mesmo aluno da graduação, mas eu não era já formado. Tenho muito apreço por tais temas e continuei falando. Foi assim que eu me apresentei e lá me enfiei na turma como aluno ouvinte. Paguei uma taxa e assisti o curso. Terminou o curso, prestei a prova, tive um bom desempenho, entrei no mestrado. E sempre me incomodava ver o fetiche que as pessoas têm em Kelsen. As pessoas elas gostam de Kelsen, Kelsen é a base. Eu vejo gente que estuda Kelsen, conhece Kelsen, passou por muitas leituras até chegar lá. E tem gente que, por conforto, fala que é kelseniano, simplesmente para dizer o quê? Eu tenho uma filosofia. Qual? A do Kelsen. Que é aquela que nega toda a filosofia. Praticamente um nihilista que não leu nada para poder se declarar niilista. Aí é muito perigoso. Tem um niilista que leu muito. Aí sim, esse é o respeito, claro, com total tranquilidade e segurança. Certo? Muito bem. Eu tinha esse incômodo, mas eu gostava muito de Platão. E vejo que Platão ele é muito escanteado nos estudos, porque todo mundo gosta de citar Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles. Mas e Platão? O que Platão nos deu? O que Platão nos presenteou? E aí foi o momento que eu comecei a estudar. Então eu estudei no mestrado a primeira e a segunda fase do pensamento platônico em 2 obras, Protágoras e a República. Pumba. Me interrompa se eu estiver errado, amigo, mas aí você trata dos 3 diálogos. Vem Protágoras, a República, e você chega ao final em As Leis. As Leis. Isso no doutorado. Porque o que eu fiz? Eu pesquisei no mestrado a mudança de posição de Protágoras para a República. Pronto. Fiz uma dissertação. Fui, ganhei mestre, tal. Pumba, vou prestar o doutorado. Prestei o doutorado. Fui reprovado na prova. Na prova não, na entrevista, porque a professora arguidora me considerava muito novo. Professora no auge dos seus 80 anos de idade e eu, no auge dos meus 26 anos de idade, fui fazer a prova do doutorado. Ela me achou muito novo e por isso me reprovou. E esse foi o motivo. Eu já passei por isso também. E pronto, fui reprovado. Vou fazer o quê? Fui reprovado, sou novo. Qual que é o remédio para novice? É a velhice. Aí, surpreendentemente, passou 6 meses e eu fiquei com idade, porque aí eu entrei. Passei na prova de novo, fui para a entrevista. E na entrevista, eu passei. Bom, entrei no doutorado. No doutorado, eu fiz o quê? Eu pesquisei a mudança de postura de Platão da República para as leis. E peguei 2 alegorias, 2 mitos, e já construindo uma alegoria, eu mostro que ele muda de posição, que na República ele diz que não precisa de coercibilidade nos moldes jurídicos. Já nas leis ele vai dizer que sim. Exatamente porque ele tem uma experiência pessoal, que ele vai a Siracusa e tenta implementar a República ali. Não dá certo, é escravizado, e aí ele tem aí um grande problema. Pronto. Para isso, ele tem que dar uma resposta. Apresenta as leis. O que eu vou dizer? Ele faz um rebaixamento teórico do direito natural para um direito positivo que está nas leis. E faço a leitura da obra As Leis a partir do quê? Dessa necessidade de coercibilidade. Eu apresento a coercibilidade na obra As Leis. Essa foi minha tese de doutoramento, que me deu o título de doutor. Terminei o doutorado e aí falei, bom, eu gostaria de continuar estudando, e eu sou uma pessoa institucional, gosto de estar num lugar para estudar. Eu tive a possibilidade de conhecer o professor catedrático e diretor da Faculdade Clássica de Direito de Lisboa, que é o professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Ao conhecê-lo, fiquei muito próximo dele, tivemos uma relação de amizade, poxa, uma pessoa que eu tenho enorme carinho, respeito e admiração. Ele me convida para fazer um pós-doutoramento na Universidade Clássica de Lisboa sob orientação dele. E foi uma experiência transformadora, foi uma experiência fantástica, em que eu passei um tempo em Portugal fazendo um levantamento bibliográfico. Eu me recordo, à época, eu fui para Portugal com a minha ex-mulher e lá estudávamos juntos, ela na parte de direito processual e direito romano e eu a parte de filosofia. Eu sei que a bagagem de ida foi uma, mas a bagagem de volta tinha uma mala com 23 quilos de xerox e outra com 44 quilos de livro. Enfim, eu não me esqueço disso porque eu tive que despachar a mala dividida, comprar mala no aeroporto, de tanto livro que eu comprei e tudo. Voltei, desenvolvi minha dissertação de pós-doutoramento, e a gente pode falar mais à frente o que é o pós-doutoramento, o que é um estágio, como funciona e tal, e concluí meu estágio pós-doutoral na Universidade Clássica de Lisboa. Lá eu falei sobre 2 pensadores, um português e um brasileiro.
O brasileiro, José Pedro Galvão de Souza, brasileiro, já falecido, fundador da PUC de São Paulo. E o português, o professor Paulo Ferreira da Cunha, professor da Universidade do Porto, um querido também, um grande amigo. Escrevo essa dissertação, faço uma banca, 3 professores catedráticos me submetem a arguição, deu tudo certo. Fui aprovado e volto ao Brasil. E nisso recebo um novo convite. E aí do nosso amigo comum, né, Marcelo? O Rui Cunha Martins, que é professor da Universidade de Coimbra, me convida para fazer um outro pós-doutoramento. E aí vou lá eu fazer outro pós-doutoramento em que eu escrevo a respeito sobre a trajetória do direito natural até os direitos humanos no pós-Segunda Guerra. E me titulo pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Terminado isso, muitas pessoas falaram, bom, agora já deu, né, Álvaro? Chega, cansei já dessa coisa. Eu falei, não, eu vou com um texto que eu já tenho prévio de uma crítica que eu construí a Hans Kelsen. Pronto, aí começa realmente a minha tese de livre docência. A sua tese de livre docência é uma crítica à crítica que Kelsen promove à teoria da justiça de Platão. Isso. Há uma obra de Kelsen chamada A Ilusão da Justiça, e eu tive que ver essa obra. Eu fui lá consultar essa obra. A Ilusão da Justiça, ele critica o pensamento platônico. Ele tem uma tríade, né? O problema da justiça, o que é a justiça, a ilusão da justiça. O problema aí, o que é, ele critica a justiça entre vários pensadores. A ilusão da justiça, ele critica só Platão, do começo ao fim. E aí, eu falei, eu vou fazer uma tese. Eu vou mostrar que Kelsen erra. E aí é a questão que o Marcelo já apontou. Como que a gente pode entender a democracia nos dias de hoje? Como nós podemos entender com o nosso olhar aquilo que foi vivido? Kelsen pega a lupa da modernidade e aplica na antiguidade. E gera uma coisa que nós, na filosofia, chamamos de quê? De anacronismo. O que é o anacronismo? É o paradoxo. Eu não posso querer falar grego arcaico nos dias de hoje com um grego. Eu não posso querer usar uma túnica romana no meio da rua hoje, que pese as pessoas estarem usando algumas máscaras, estarem com um traje um pouco diferenciado, vão te achar o quê? Uma pessoa, no mínimo, exótica. Não é possível também eu pegar um biquíni e colocar na Grécia e falar, estão me olhando errado por quê? Não dá. Eu dou esse exemplo, pode parecer banal, mas isso também acontece com as ideias. O homem, ele é fruto do seu tempo, também. É preciso compreender a ideia, mas o tempo em que vive. E aí é que está a riqueza da questão. Eu falei, eu vou criticar a ilusão da justiça de Kelsen a partir dos olhares de Platão. Então, ao invés de eu puxar Platão para o tempo de Kelsen, eu puxo Kelsen para o tempo de Platão. E falo, você errou, Kelsen. Você errou porque a primeira obra de justiça de Platão é Protágoras e Górgias. E a última é As Leis. Ele passa o começo da obra, os 44 primeiros capítulos criticando essas duas obras, para no 45º capítulo falar da primeira obra, do começo da obra de Platão. Aí não dá, né? Ele critica os atos de pederastia de Platão, que eram atos absolutamente compreensíveis e vivenciados pelas pessoas à época. Ele critica em bases freudianas o pensamento platônico. Aí não dá, né? Por mais que Kelsen, não sei se você sabe, Marcelo, mas o Kelsen foi advogado. Eram amigos contemporâneos, talvez reza a lenda que eram inclusive amigos, né? Ele foi advogado do Freud. Porque o Freud foi acusado de charlatanismo. Freud foi acusado de charlatanismo e o advogado dele foi Hans Kelsen. Poxa, tem uma riqueza aí fantástica e tudo, mas ali Kelsen vacilou. Então eu precisava construir uma crítica à ilusão da justiça de Hans Kelsen, que é o título da minha tese de livre docência. Outra coisa, quando você acha que o professor fala que não estuda, é mentira que ele fala que não estuda. Ele estuda, ó. Aqui eu fiz sistema vademecum. A parte de cima, pensamento platônico. A parte lateral, pensamento kelseniano. E aqui, a junção Kelsen-Platão. Então, eu consigo manusear nesses meus post-its quando eu fui para a banca. Tá certo que eu não usei nada na hora, mas
A gente tenta, né? A gente se organiza, vai e tal, Só mas para na hora organizar as H, ideias, né? Já está valendo, está valendo. tem jeito, rapaz. Talvez, Mas, talvez Freud explique essa leitura meio talvez, equivocada, né? talvez. Faço, portanto, a minha tese. Deposito. E isso é uma coisa também sensacional. Isso é uma coisa fantástica, né? Quando eu faço a minha tese, eu tenho que juntar um monte de documento. E aí eu fiz questão de separar isso, Marcelo, porque olha o tanto de documento que eu separei. Aqui está a tese, eu vou baixar aqui um pouco a câmera, né? Uhum. Para que vocês possam ver o pouco de documento que a gente tem que juntar. Aqui é o currículo comprovado. Então aqui está o meu currículo. À época, meu Lattes com 40 e poucas páginas. Aí vem documento pessoal, atuação profissional, cargos exercidos, é tudo folha frente e verso, atestados de bancas, aliás, de monitoria na graduação, minha formação acadêmica, os 2 pós-doutorados, a declaração da graduação, do mestrado, do doutorado, da graduação em filosofia e da graduação em direito. Livros publicados. Aí vem aqui uma série de livros que eu publiquei, cartas que eu recebi de agradecimento de ministros falando da publicação do meu livro, artigos em revistas, edições das mais variadas, e assim vai. Aqui, ó, outro livro, mais um livro, mais um livro, outro livro, mais um livro, outro livro. Artigos. Aí, artigos científicos que eu publiquei e os que estavam para sair dentro desses artigos. Aí você fala, ah, então agora acabou quando juntou essa primeira documentação. Não, tem uma segunda. Palestras e eventos. Essa daqui, Marcelo, desde então, e depois que eu te conheci, porque você também é uma pessoa muito generosa e constantemente eu tenho o prazer de poder dividir palestras contigo, isso aqui aumentou. Mas, ó, aqui são algumas das palestras que eu já ministrei ao longo da minha vida acadêmica, mostrando aqui os certificados aqui que eu tenho, ó. Tá, tarará, tarará. Palestra que eu dei no Peru, em Barcelona, em Portugal, em Madrid, e assim vai. Aí você vai juntando, agora eu já estou pulando um monte de página. E as bancas, aquela centena de banca que eu falei que eu fiz, tanto de graduação, e aí depois, mais para o final, ó, já estou pulando agora, um monte de banca, aqui, declaração de banca externa, banca interna, de trabalho de conclusão de curso, tudo isso registrado, documentado, protocolado, distribuído para que a gente pudesse ir para a banca. Então, isso aqui é importante. Aí vem alguém na graduação e pergunta, professor, o seu trabalho ou só estudo? Pronto. Só leciona. Isso dá trabalho. Trabalho ou só ensina? Eu penso que é muito importante mostrar isso, porque significa que é uma construção. É algo que não é de improviso, não é de última hora. Eu falava hoje com uma orientanda minha. Aliás, eu vou fazer uma live com ela às 19h30, a respeito de temas bem importantes. Eu falava isso, não é um improviso. A gente não chegou aqui de improviso. A gente tem uma construção, uma luta, uma história para chegar aqui. Então, eu deposito isso e vou para a banca. Como que é uma banca de livre docência? E aí, para poder chegar até a publicação do livro. A banca de livre docência são 3 dias de prova. O primeiro dia de prova, você tem 10 pontos apresentados para você, dos mais variados temas de filosofia do direito, ou da sua área. Na hora da prova, você sorteia um desses pontos e pode consultar livremente o material que quiser. Eu já Quanto tempo de prova, amigo? E quantas laudas você escreveu? 5 horas. Quantas páginas você escreveu? Eu escrevi 24 páginas e eu perdi nota porque consideraram que, porque eu falei de tudo, seguramente eu não deixaria de responder. Essa foi a crítica da banca. E, de fato, eu tenho que concordar. Porque o que eu fiz? Eu quis dar o malandramente? Não. Mas o Pelezinho, poxa, se eu falar de tudo, eu não vou errar em nada. Mas se eu falar de tudo, eu não estou respondendo a pergunta. Isso é uma coisa importante também, né?
como professor, a gente tem que pensar isso. Eu tentei ali mostrar o máximo de conhecimento, erudição e o que eu sabia. E sorteei um ponto que não era lá o ponto que eu desejava. Uhum. Nem para isso, nem para aula eu sorteei o ponto que eu falava, esse que eu quero. Fui lá, sorteei o ponto, fiz a prova, escrevi 24 páginas e tal, ok. Termina. Eu, no dia seguinte, no mesmo horário, às 9 da manhã, estou lá para quê? Para minha defesa de tese. Aí eu vou para a banca, são 5 professores, eu não tenho orientador, por isso que se chama livre docência, te transforma em um docente livre. Há uma responsabilidade, eu me recordo do professor Alisson Mascaro, que foi um dos arguidores, disse, ele falou assim, Grande Álvaro, meu professor caro... Alisson, uma referência também, seguramente. E ele disse isso, Álvaro, meu caro, você está aqui prestes a receber um título que lhe dá uma responsabilidade, porque agora você deixa de ser uma referência como pesquisador para virar uma referência como doutrinador. Pois um livre docente é aquele que tudo que disser pode ser considerado doutrina. E aquilo me deu um baque. Na hora você faz cara de, como falam meus amigos, minhas amigas, faz cara de pago no débito, tá tudo tranquilo. Mas eu falei, gente, é verdade. O troço é pesado. O negócio é pesado mesmo. É muita responsabilidade. E aí, eu, então, respondi as perguntas e tal, fui para a banca. Arguição. 5 horas de banca. 9 da manhã começa a banca. Vem a secretária da Faculdade de Direito, gentilmente, com um saquinho de sorteio. Pode sortear o tema da aula de amanhã. Eu falei, mas não é 24 horas antes da aula? Sim, mas você sorteia antes de começar a banca. Eu tenho 24 horas para preparar uma aula, sendo que eu sorteio e entro numa banca. Portanto, 5 horas de banca já foram tomadas. Eu fiz a banca, assim que eu saio da banca, eu posso começar a preparar minha aula. Ou seja, eu defendi minha tese. Olha que doideira. Eu defendi minha tese, terminei de defender, já tinha comido 5 horas das 24, tinha 19 para preparar, e um ser humano ansioso, ainda que durma 4 horas, só tenho 15 horas. Se eu almoçar, jantar e tomar um banho, a gente está falando de 12 horas. 12 horas. E bora lá. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Que nem um maluco estudando e montando minha aula. Montei a aula. Chego para a aula, eu tenho entre 50 minutos e 60, até 1 hora para dar aula. Falou menos de 50, reprovação automática. Falou mais de 60, reprovação automática. Falei 55 minutos e 2 segundos. Foi um tempo. Devolvi na metade do caminho. Isso não me reprova. Fiz a aula, tive um bom desempenho na aula, foi tudo bem e tal. Aí quando você fala, bom, agora acabou, né? Terceiro dia, não. Terceiro dia continua. Hora de ler, hora de debater o currículo, o memorial que se apresentou. Todo esse documento que eu mostrei aqui, agora vamos debater ele. Aí o professor abre, numa página, pergunta, no dia 12 de fevereiro de 2018, de 2015, você esteve em Maceió, dando um congresso, o 6º congresso, pererê, pererê. Eles podem perguntar o que quiser. Há um artigo grafado pelo doutor. Tem artigo que você nem lembra mais. Às vezes você não lembra o que almoçou, meu Deus do céu. O sujeito está perguntando, ele pode perguntar o que quiser. Fizeram as perguntas do meu currículo e eles dão uma nota. Eles atribuem uma nota para isso. E no meu currículo me deram a nota máxima. Me deram nota 10. Pronto. Acabou? Não. Aí vem a leitura da prova que você escreveu há 2 dias. Eu levei quase 2 horas, praticamente, lendo a prova. Foi 1h30, 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 lendo a prova que eu levei 5 horas para confeccionar. Eu tava o pó da rabiola. Termina a leitura. Aí, depois da leitura, eles podem arguir ou não. E aí eles ficaram arguindo exatamente nesse sentido, que foi a crítica que eles fizeram. Termina a banca, termina esse dia, todos se retiram e vai à deliberação. A deliberação pode durar horas, minutos, dias, pode durar muito tempo. Eles levaram quase 1 hora deliberando, confeccionando documentação e lavrando a ata.
E aí eles apontaram lá a minha nota final. Na tese também tirei nota máxima. E com todos os outros eixos deu 9,40 e alguma coisa, que é considerado conceito A na aprovação. E para mim foi um ato de muita alegria e felicidade. E eu descubro que eu sou o segundo livre docente em filosofia do direito pela PUC, sendo que o primeiro estava na minha banca, que é o professor Celso Fernandes Campilongo, professor titular da USP e professor também na PUC, com quem hoje eu tenho a alegria de chefiar o núcleo. Ele é o chefe do núcleo, eu sou o vice-chefe do núcleo de filosofia lá no PPDG da PUC. Então, é muita alegria ver essa banca formada pelo professor Cláudio De Sico, Celso Campilongo, Márcio Pugliese, Alisson Mascaro e um professor da filosofia mesmo, da USP, da FEFELESH, que é o professor José Raimundo Novaes Chiappin. Então, assim, foi pedrada mesmo, porque eu tive 5 arguidores ali e fico muito feliz que tenha dado certo e que eu tenha sido aprovado. Depois foi o processo editorial. Vamos publicar esse livro, vamos. Então, eu encaminho para as editoras. Marcelo, eu acho que em live eu não comentei isso. Eu mandei basicamente para 2 editoras. Mandei para o Grupo Editorial Nacional, para o GEM, pedindo para que, se caso fosse publicada, que eu publicasse em um selo que não fosse um selo voltado para concurso, nem um selo que também é visto como tradicional, mas não tanto. Eu gostaria muito que fosse pela editora Forense, que é uma editora centenária, é uma editora muito conhecida, e que publicasse carinhosamente meu livro. Esse foi o pedido que eu fiz. E encaminhei para outra editora e recebi a resposta da editora, a primeira que eu encaminhei, não, gente, que veio assim: a gente quer publicar teu livro, topamos, estamos dentro, vamos embora, top, top, top. Só que tem um detalhe, você tem que mudar o título. O erro de Kelsen não dá. Ou seja, para mim eles disseram não. E o GEM, de maneira muito carinhosa e receptiva, me abraçou com o livro e publicou. Dos dados que ainda são muito nebulosos, eu penso que vem tendo uma boa aceitação dessa construção de tese. Resumidamente, claro que é impossível resumir um trabalho, mas o trabalho é remontar o pensamento platônico, apontar os erros de Kelsen com relação à crítica que faz a Platão e construir a tese em si, que é a alegoria do jurista grilhoado. O que é a alegoria do jurista grilhoado? Eu narro a história de um homem que vive uma alegoria em que ele vê projeções normativas que geram sombras, e ele chama isso de direito. Essa projeção normativa que ele chama de direito, essas sombras que são lindas, e ele chama de direito, é muito perigosa, tão perigosa, que vai produzir nele a sensação de que não existe nada fora daquele lugar que ele se encontra, que é a caverna. Mas nesse momento vai surgir um sujeito chamado Platão para dizer que fora da caverna existe o bom, o belo e o justo. O justo está fora da caverna. Hans Kelsen dá as costas para a justiça, acreditando que sua crítica foi suficiente. E eu mostro a insuficiência da crítica kelseniana. E isso gera nas pessoas um desconforto muito grande. Me recordo, na banca mesmo, arguidores falavam: olha, eu estou muito desconfortável em ver essa crítica, porque é uma obra pouco lida, tanto as leis como a ilusão da justiça. E vejo que há fundamento para isso. Então, eu construo essa tese nesse sentido e acho que ela tem aí um papel importante para aqueles que são críticos ao positivismo jurídico. Nossa, eu estou vendo tanta gente entrando aqui. Posso dar um alô, Marcelo? Por favor. Eu já ia pedir isso, porque a gente já está se encaminhando para o final e eu não queria perder a oportunidade de agradecer esse oceano de alunos que subiu aqui agora. Eu estou vendo aqui, ó, o Ale Soares é professor da Mackenzie, diretor da EPD, da Escola Paulista de Direito, o Aurélio Lobão, grande amigo de Teresina, grande amigo Aurélio Lobão. Grande querido. A Malca também, de Juiz de Fora. A Jennifer, com quem eu farei a live daqui a pouquinho. Estou vendo o professor Vilo Baldoneto. Eu gosto desse nome, como ele colocou.
é professor também na UNIT, em Aracaju, um grande, querido Ah, amigo. grande UNIT. Estou vendo a Aracaju, Mila tá de Macedo, a belíssimo. Silvana, o Eronildo. Estou vendo muita gente querida, amigos. Então, eu queria dar essa saudação. E eu falo muito, hein? Você vê? Você faz uma pergunta, não para de falar. Desculpa. Nada, amigo. Olha, eu disse à minha esposa aqui, uns 20 minutos antes de abrir a transmissão, que eu estava tão feliz pela realização da live e já um pouco ansioso, o que é raro, porque eram muitas as informações para a gente poder dividir em pouco tempo. Aí eu disse, pô, já fiz tantas lives, mas nessa, a primeira nem começou, eu já quero fazer a segunda já. A gente marca, quando você tiver agenda, para falar só do teu livro, para dar para dar uma pontinha, porque é uma ideia muito bacana que eu acho que a gente precisa divulgar. Você tem todo o meu apoio, sabe disso. A causa é sua. E há algumas curiosidades, né? Quando você faz a crítica pela falta de contexto, o próprio Kelsen é vítima disso, né? Porque era um democrata e viu a teoria pura do direito ser utilizada por regimes que estavam longe disso. Essa observação eu coloco no livro, né? Essa observação eu coloco no livro. Poxa, você criticar o Platão, porque na Grécia Antiga existiam atos de pederastia, ou falar que o mundo das ideias é uma furada, seria o mesmo que eu falar o quê? Que Kelsen produziu a teoria pura do direito para o nazismo usar. E que ele era um Carl Schmitt. Aí você percebe que é desonesto? Eu não posso cometer essas desonestidades. Então, tanto é que o professor Campilongo, quando faz a abertura dela, ele fala, né? Duelo de gigantes ou luta de titãs? Isso, porque na abertura do livro. O que eu empreendo fazer aqui é exatamente isso. Eu não estou criticando o Kelsen sem me escorar em outra pessoa que não seja Platão. No segundo capítulo, eu falo, Kelsen, um leitor de Platão. E não existe ninguém na filosofia que cite Kelsen com propriedade para dizer que a crítica dele a Platão é aquilatada. O capítulo 2 vai mostrar isso. Eu uso, para usar uma palavra neutra, Kelsen é ao menos um dos muitos leitores. E olha quem leu Platão, hein? Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Gadamer e tantos outros. Para me surgir o Kelsen e falar assim, agora eu vou mostrar que o Platão está errado. Peraí, né, Kelsen? Quando eu vou lá e falo, quem é esse cara para falar que o Kelsen está errado? É o advogado do Platão. Muito prazer, sou eu, o advogado anacrônico Platão. Me tire uma dúvida aqui. Já também na parte inicial do seu livro, não vou dar spoiler, né? Porque, né? Mas vou fazer uma propaganda justa, merecida. Mas já no início do livro, você coloca uma tensão entre o nomos e o physis, entre a lei e a lei da natureza. E não dá para desconsiderar, você faz uma crítica muito, muito didática sobre as percepções. Se não me engano, se a memória não me trai, na página 12, você vai mostrar 4 leituras, 4 possibilidades. E não dá para desconsiderar que no seu pós-doutorado você vai fazer um estudo sobre o direito natural Brasil-Portugal, né? Sim. Então, eu fiquei me perguntando na hora se há ou não uma relação entre aquele primeiro debate e o que você se propôs a pesquisar no pós-doc. Eu confesso que não. Eu fiz muito mais uma narrativa histórica dessa trajetória do justnaturalismo. E aqui eu fiz 4 classificações. Uma que existe a physis como problema, que depende da nomos, que depende dos deuses. É a primeira classificação. A segunda, physis e nomos são separadas. E a physis seria um rebaixamento dessa nomos, né? Uhum. A terceira classificação, nomos é feita somente pelo homem. E a quarta, physis é a regularidade da natureza e deve interpretar, nortear a nomos. Enfim, é um trabalho que vai ter diálogo com o justnaturalismo, mas ele não passa nem pelo meu texto do doutorado, nem pelo outro texto do pós-doutorado, de fato. Não há esse ponto de contato. Eu pego uma classificação da Jacques Romilly a respeito disso. E já que você está dando spoiler, eu gostaria de ler aqui, que eu também acredito que quem está com o tempo já começando a bater aqui. Infelizmente. Eu quero ler o último parágrafo do livro, porque o último parágrafo do livro é um convite
Olha, esse spoiler é por sua conta agora. Para quem quer ser um filósofo. Ser um filósofo platônico significa, muitas vezes, conformar-se com o fato de que a evidência das dúvidas e dos problemas é muitas vezes mais forte do que a evidência das soluções. Kelsen parece querer recusar para o direito as perguntas para as quais este não tem resposta. Isso defendermos é antifilosófico. Uma vida filosófica consiste nesse sentido, em ter coragem para valer-se da racionalidade disponível ao homem em busca da justiça, ainda que a sensação de aporia prevaleça muitas vezes, ou seja, não conclusão. De todo modo, essa é a vida, a filosófica, que, para relembrar e concluir com a clássica frase de Sócrates, vale a pena ser vivida. Então, maravilha, a postura filosófica, a postura socrática, platônica foi empreendida aqui com muita vontade. Amigo, infelizmente a gente se encaminha para o final da live, e você sabe que eu entrego sempre os últimos minutos para o convidado poder se despedir, mas eu registro aqui já o meu agradecimento, viu, por você ter dividido um pouquinho do seu espaço para nos brindar com essas considerações fantásticas sobre a filosofia, sobre sua história e, em alguma medida, também incentivar jovens professores e pesquisadores a seguir o bom caminho da docência, a investir nos estudos, desmistificar que as coisas são simples, rápidas e fáceis, não é por aí, mas também enaltecendo que essa luta é uma boa luta e que o resultado é árduo, mas que vale muito a pena seguir esse caminho. Eu lhe agradeço demais pelas considerações, pelas lições, pelo relato de toda essa experiência. Lhe agradeço demais também, viu, pelo envio do livro, fiquei lisonjeado. Estou lendo como se fosse um romance, quer dizer, devo concluir amanhã, mas já faço a recomendação aos meus alunos. É um texto fantástico, didático, crítico, leve, recomendadíssimo. Entrego aqui os minutos finais para você se despedir dos seus inúmeros alunos, seguidores, que também estão nos acompanhando na live de hoje, dizendo também que a casa é sua, será sempre um prazer recebê-lo. Espero que a gente tenha a oportunidade de, numa segunda live, quem sabe, poder debater com mais tranquilidade as suas ideias sobre Kelsen e sobre filosofia. Você tem muito a dizer, tem muito que colaborar e tem muito que incentivar. Bom, então quero agradecer a todos e a todas, dizer que realmente é uma alegria muito grande poder compartilhar a tela contigo, Marcelo. Obrigado. A gente tinha aí projetado encontros esse ano, em várias circunstâncias. Nós conseguimos aí minimizar um pouco da dor da ausência nesse encontro virtual. Quero dizer que, para mim, é uma alegria poder compartilhar, eu chamo de seguimores, os seguidores, com todos os seguidores, com todos os seguimores. Agradecer a possibilidade de contar um pouco dessa história, e embora eu não tenha por hábito contar muito da minha história, eu normalmente gosto de ouvir a história dos outros e posso garantir que, se essa live, a tela fosse invertida, nós teríamos também uma história tão rica, se não mais rica, do que essa que foi contada, que você é uma pessoa que tem um currículo que merece ser aplaudido, não só pelos alunos, mas pelos colegas. Eu tive a oportunidade de palestrar uma vez com o professor Adib Jatene, e eu não me esqueço dessa circunstância em que ele disse que respeito consiste em você ser respeitado pelos seus pares. Então, eu posso lhe garantir que aqui de São Paulo, da minha parte, como professor, e eu não tenho dúvida que, de fato, eu sou um professor, você tem todo o meu respeito, todo o meu carinho e toda a minha admiração. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela generosidade das palavras. Viu? Você é 10. Fico muito feliz de ter realizado esse encontro. Fique bem. Espero que a gente se reveja em breve. Um grande abraço, meu amigo. Fique bem. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, nosso tempo está acabando. Na tarde de hoje podemos conversar e aprender muito com o professor Álvaro. Lembrando que a live será disponibilizada aqui no IGTV e que logo mais ela segue para o meu canal do YouTube. É sempre um prazer contar com a presença de vocês. Espero que estejam gostando do projeto. Sigam aqui me acompanhando pelas redes sociais, porque logo mais eu anuncio o convidado da live, da nossa próxima live. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. A gente se vê.